modelo de jogo que a gente quer trabalhar. É repetir e a gente acredita que somente jogando assim, de acordo com as características do clube, é que a gente vai chegar nos resultados. Ô, Thiago, você já disse aí que o segundo tempo, o início, o América veio diferente, começou a dominar o jogo. Naquelas mudanças, você fez uma mudança que você não costuma fazer, a tirada do Elias para a entrada do Gustavo Blanco. E o que você pensou ali, o que deu certo depois das mudanças que o Atlético retomou o controle do jogo? Ali a gente procurou dar mais pegada no meio campo, né? Uma dinâmica muito forte que tem o Gustavo Blanco. Ele é um jogador que aproxima, encurta muito rápido. E ele entrou muito bem na partida, conseguiu fazer isso. Acho que a gente equilibrou ali e logo em seguida o nosso futebol voltou a fluir e a gente chegou no gol que a gente precisava. Thiago, gostaria que você comentasse sobre o Otero, a entrada dele no segundo tempo, no que auxiliou nessa construção do resultado também, e a não opção inicial por ele, né, por colocar o Eric em campo. A opção do Eric foi uma questão de critério de coerência com a última partida, que ele tinha ido bem, e acreditando que a gente precisava ter um homem mais agudo pelo lado, né? A gente sabe que o Luan do outro lado flutua, é um jogador bem técnico, a gente viu uma excelente partida do Luan novamente. E o Eric é um jogador bem agudo. O Otero contribuiu porque ele entra, ele tem um contra um forte, ele vai para cima, vai para o drible e muitas vezes ele leva vantagem nisso. Então também foi importante a entrada dele, sim, para a gente equilibrar o jogo naquele momento ali e seguir impondo o nosso jogo. Thiago, na temporada passada o Atlético fez bons jogos jogando com 3 volantes. E é uma expectativa que a torcida tem. Hoje, até quando você chamou o Gustavo Blanco, existiu essa possibilidade, você via o Buchicho na arquibancada, de poder jogar com 3 volantes. É uma formação que você pode eventualmente usar ou você não gosta? Qual a sua opinião sobre esse esquema? Assim, com o Elias, eu considero que ele não é um volante. Tá? Sinceramente, o Elias, ele como a gente falou outro dia, ele é um segundo volante para meia. É a mesma coisa a gente considerar hoje o Paulinho na seleção como um segundo volante? Acho que não. Acho que ele é mais para meia do que para segundo volante. É um jogador de uma transição. O próprio Renato Augusto, que vinha jogando, só para citar mais um exemplo aqui. Acho que são jogadores que hoje é uma dinâmica de área a área, né? Então, é difícil de caracterizar ele como um volante. O Gustavo Blanco, sim, é que eu considero um segundo volante, mas o Elias é um jogador que sempre está um pouquinho à frente de um segundo volante. Ele está mais para um meia, com as chegadas dele na área, do que para um segundo volante. Seria uma possibilidade, sim, mas a gente entendeu que no momento o Blanco, Peru, Elias e o Otero seriam suficientes para a gente voltar a ter o controle da partida. E, graças a Deus, conseguimos. Thiago, você é um treinador que gosta muito de estatísticas, de números, etc. O Anderson, da mesma forma, também usa muito desse tipo de coisa. E você vem da análise de desempenho, né? O América também tem um departamento de análise de desempenho forte, assim, bem estruturado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse duelo estratégico aí, como que funciona essa questão dentro de um clássico que os dois clubes estão muito próximos, até pela rivalidade regional, e também conhecem muito um do outro. Os números, às vezes, não dão suporte para a gente ter uma leitura confirmando ou não uma situação, né? Quando a gente tem a parte objetiva ali dele. Mas o nosso foco muito é em função da qualidade do jogo, né? Os princípios de ataque e defesa, como é que está sendo a saída da bola, como é que está sendo a construção, movimentação entre linhas, profundidade, abertura, enfim, tudo que envolve o jogo. Eu acho que de lado de lá tem uma equipe boa também que trabalha, inclusive o nosso pessoal conhece bem eles e tem uma boa relação. Tanto que as partidas são bem disputadas, acho que é um futebol bem jogado pelas duas equipes. Thiago, pela circunstância do jogo, principalmente no segundo tempo, o América estava tomando mais a iniciativa e logo depois saiu o gol do Atlético. Você acha que esse gol, naquele momento, foi chave para que a vitória se encaminhasse até o fim depois? O gol foi importante, sim. Ali foi um momento importante, mas eu acho que até um pouquinho antes do gol a gente já tinha conseguido reverter um pouco a situação, já tinha tido um controle, voltando a ter controle do jogo, né? E no primeiro tempo, acho que a gente foi bem superior e depois. O gol foi importante, foi mais um fator ali. Mas dizer que foi um divisor de águas, aí a gente estaria desconsiderando o primeiro tempo em que a gente dominou o jogo todo. E eu acho que isso a gente viu de forma bem clara. Ô, Thiago, você falava antes dessa partida que esse duelo seria totalmente diferente lá do primeiro turno, pela situação de decisão, agora para o jogo do fim de semana. Você acha que, com a vantagem do Atlético, muda um pouco também em relação a esse jogo? Porque agora o América vai precisar de um gol para conseguir uma classificação, pelo menos. Isso pode mudar a partir do momento que a gente entender, de alguma forma, a postura deles
na próxima partida e a gente seja necessário da nossa parte fazer alguma modificação para neutralizar, né? Mas em termos de jogar defensivamente, não, isso não é nosso papel. A gente tenta construir um time que jogue bem, que jogue para frente e consiga as vitórias. E é isso que a gente vai seguir fazendo. Ô, Thiago, você disse que vê o Elias também como um meia, um jogador que chega bastante à frente. E de repente, até por essas características, você não considera que muitas vezes o Adilson fica um pouco sobrecarregado no sistema defensivo, independentemente da nomenclatura da posição? De repente, não considera utilizar o Elias como um meia mesmo de chegada, já que ele tem essa muita força nessa chegada, jogando 2 volantes um pouco mais fixos, o Elias de repente como esse meia e menos um atacante? Isso são possibilidades. A gente internamente dentro da comissão técnica a gente trabalha, porque é nosso papel levantar as possibilidades ali, né? A gente ouve até os comentários aí dos torcedores, ouvimos todo mundo, mas o nosso trabalho fica muito em função daquilo que a gente vê no dia a dia e do modo como a gente pensa o jogo. Usar o Elias ali, a gente tem a necessidade de um outro segundo volante. Imagina, a gente tiraria o Casares do meio, aí a gente imagina que perderia a posse da bola no meio, e aí todas as situações que envolvem isso. E em função de uma linha de trabalho, uma linha de jogo, é o que a gente vem fazendo, né? A gente trabalha bem, a equipe, como eu falei, a comissão técnica trabalha, estuda bastante, levanta as possibilidades, a gente pensa bem nos jogadores que a gente tem, sabe que eles nos oferecem muitas possibilidades aí de trocas, de combinações, mas é preciso também repetir uma certa formação e acreditar no modelo de jogo, se é que a gente quer chegar em algum lugar, né? A gente tem que ter clareza no propósito. Thiago, falando no Campeonato Mineiro, esse jogo contra o América, vocês completaram a 4ª partida sem sofrer gols. Mas nesse intervalo teve o Figueirense, quando o Atlético foi vazado em 2 oportunidades. Você tira algum parâmetro com relação a esse desempenho defensivo, com relação a ajustes no futuro, em termos de dificuldade do adversário e o que está te impondo, já que o Figueirense é de uma Série B, os que estão lá no Campeonato Mineiro, só a América é da Série A? Bem, os ajustes são até partida a partida, né? Se observarmos aquilo que nós falamos semana passada, a questão dos contra-ataques, hoje praticamente a gente não teve nenhum contra-ataque sofrido e a gente conseguiu neutralizar. Então, a gente acredita que essa avaliação ela vai partida a partida e conforme o adversário vai também nos provocando algumas situações, a gente consegue neutralizar, a gente consegue reverter. E se não consegue naquele momento exato, a gente consegue para a partida seguinte. E a gente está vendo que o nosso grupo responde muito rápido pela qualidade do grupo que a gente tem. Thiago, você já falou em buscar um modelo de jogo, em ter uma equipe que pressione, uma equipe que seja ofensiva. E tudo em cima dessa partida de hoje girou nesses 3 meias que ficou em dúvida, né? Quem jogaria, quem que não jogaria. E essa trinca que jogou hoje talvez seja a que mais tenha rendido e que mais tenha colocado o Atlético de forma ofensiva. Você pretende apostar numa sequência ou você acredita que ainda cabe escalar ou procurar novas formas de jogo? Isso aí também varia de acordo com o adversário, né? A gente pensa sempre em função do adversário que a gente tem, onde que seria a melhor forma de ocupar os espaços, no lado, no meio. E a repetição ou não, a gente leva em consideração 2 aspectos: o próximo adversário e a necessidade da gente ter um grupo com um modelo de jogo claro, em que a gente consiga dali, que a gente também precisa repetir a formação para dar o entrosamento. Então é um pouquinho, às vezes a mudança é interessante, às vezes a repetição é interessante. Obrigado. Okay? Obrigado.